poderosamente nas tuas mãos para a edificação da tua igreja e glorificação do teu nome. É a nossa súplica que te fazemos em nome de Jesus. Amém. De pé, vamos receber o pastor Douglas. Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Enquanto os irmãos permanecem um instante em pé, quero deixar registrada outra vez a nossa gratidão a Deus pela oportunidade de participar desta conferência da família, parabenizar ao departamento pela organização deste evento e também parabenizar a todos os participantes que se esforçaram em estar presentes. Agradeço novamente ao honroso convite que me foi formulado pelo pastor Antônio Xavier, sua esposa irmã Marluz. Nossa gratidão a Deus pela vida dos irmãos e pela amizade e o companheirismo que Deus tem nos dado há mais de décadas. Louvamos a Deus por isso. Quero agradecer ainda a companhia da minha esposa. Desta vez ela veio só para interceder, e graças a Deus por isso, porque quando ela ministra, depois eu não tenho nada a dizer, eu tenho que ficar cantando e... Muito bem. Agradeço ao pastor Williams, a irmã Rafaela, que mediaram esse nosso contato, e o pastor Benhur e a irmã Excelsa, que nos acompanharam na maior parte do aeroporto e hotel e aqui para os cultos, e todos os irmãos que nos acompanharam também nos almoços e jantares, todos muito cordiais, nossa gratidão a Deus. Amados, nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, que é o primeiro texto selecionado para essa atividade na parte da manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 1. Vamos fazer a leitura, está projetada no telão. Nós vamos ler versículos 1, 2 e 3, sempre com a cooperação da igreja. Eu lerei o versículo ímpar, a igreja o par, e depois juntos o versículo 3. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, a igreja. Juntos. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Quem pode dizer amém? Amém. O tema para esta manhã, diga depois de mim: profissão e reino. Profissão e reino. Muito obrigado, podeis tomar assento. Queridos irmãos, nós estamos na última plenária desta conferência da família. Na abertura, na sexta-feira à noite, nós tratamos o tema herança e legado, desafios para a família cristã.
Ontem pela manhã foi abordado o tema, o legado da conjugalidade ou da união conjugal. Ontem à noite nós tratamos sobre o legado da parentalidade em relação a filhos. E hoje, seguindo então a programação da conferência, profissão e reino. É importante, meus irmãos, destacar que o texto escolhido no livro de Atos dos Apóstolos retrata a atividade ministerial e profissional do apóstolo Paulo. O livro de Atos é um livro histórico, narrativo, mas também é um livro doutrinário. Há alguns eruditos do Novo Testamento que sugerem que o título deste livro seja substituído de Atos dos Apóstolos para Atos do Espírito Santo. Porque, na verdade, as ações que os apóstolos realizam foram por obra e graça do Espírito Santo. E também o livro de Atos não registra as ações dos apóstolos no plural, porque o colegiado apostólico era formado de 12 homens. E o livro de Atos registra as ações de 2 deles. O capítulo 1 até o capítulo 12 são os atos do apóstolo Pedro. E do capítulo 13 ao capítulo 28 são os atos do apóstolo Paulo. Então, temos a narrativa das ações de 2 apóstolos. Mas é claro que o Espírito Santo tem um propósito, porque são 2 apóstolos com ministérios distintos e também com formação profissional e acadêmica distinta. O apóstolo Pedro, ele é o apóstolo da circuncisão, ele é o apóstolo dos judeus. O apóstolo Paulo é o apóstolo da incircuncisão, ele é o apóstolo dos gentios. O apóstolo Pedro, ele é indouto, não analfabeto, mas indouto, pouco letrado, de profissão pescador. O apóstolo Paulo, ao contrário, o apóstolo Paulo é doutor. Ele se formou em 2 escolas que eram famosas à época. Na tradição judaica, ele formou-se na escola rabínica do mestre Gamaliel, que somente famílias afortunadas poderiam frequentar, ao contrário do apóstolo Pedro, que não frequentou nenhuma escola rabínica. Também Paulo, quando alcançou a idade para o acesso ao modelo universitário da época, foi para Tarso, na Cilícia, onde graduou-se em filosofia grega. Era um homem preparado academicamente e tornou-se juiz do Sinédrio em Jerusalém. Então são homens que têm profissão distinta, formação acadêmica distinta, receberam ministérios distintos, mas ambos foram chamados e comissionados por Deus para o apostolado. O apóstolo Pedro tinha tanta unção na sua vida, que a Escritura diz que por onde ele passava, as pessoas procuravam colocar enfermos e também pessoas possessas, de modo que a sombra de Pedro passasse pelas pessoas e alcançasse a elas um milagre. O apóstolo Paulo, de igual modo, tinha tanta unção que as pessoas pegavam os lenços de Paulo e levavam para colocar sobre as pessoas, e elas ficavam curadas e eram libertas. Nós percebemos então que o que há de comum entre esses 2 homens é a unção.
o poder e a virtude do Espírito Santo, que usa quem Ele quer, como Ele quer e do modo como Deus o chamou. Amém? Então, não há acepção aqui no livro de Atos sobre a atividade profissional ou acadêmica desses apóstolos, mas propósitos diferentes. Pedro ministrou ao povo judeu e Paulo ministrou aos gentios. Quando Paulo foi chamado por Deus, o profeta Ananias, lá em Damasco, foi enviado pelo Espírito Santo a dizer a ele: tu és um vaso escolhido, e você vai levar a minha palavra diante das autoridades, dos governadores. E, amados irmãos, Pedro não estava capacitado para tal, porque não tinha formação para ministrar diante de magistrados, diante de monarcas, e nem tampouco habilitado para discutir filosofia com os estoicos, com os epicureus, com os gregos em Atenas, no Areópago, obrigado. E então, Deus escolheu a Paulo para esta missão. Isso não significa dizer que o ministério de Pedro é insignificante ou que seja desnecessário. Ambos os ministérios são relevantes e registrados na palavra. O que quer dizer isto? Que não importa a sua formação acadêmica, não importa a sua atividade profissional, se você foi comissionado por Deus, Ele lhe capacita e lhe dá graça para fazer a obra e servir ao reino segundo o propósito divino. Amém? Agora gostaria de destacar um outro detalhe em relação ao apóstolo Paulo. Ele pertencia a uma família abastada, sua família era rica. Isso infere-se daquilo que já citei. Ele estudou aos pés de Gamaliel, uma escola rabínica que somente a alta classe de Jerusalém tinha acesso em virtude do alto custo. Ele estudou em Tarso, na Cilícia, na universidade da época, quando apenas as pessoas oriundas de classe alta tinham também condições de estudar. E, além disso, há outras informações das quais não quero me deter, porque não é propósito desta plenária. No entanto, quando ele foi chamado para a obra, ele abandonou e deixou de lado toda a herança material, econômica e financeira da sua família e foi viver da obra. Um ato de fé. E o capítulo 18, que é o que nós vamos tratar, do livro de Atos, mostra a chegada de Paulo à cidade de Corinto, por ocasião já da segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária ele empreendeu na companhia de Barnabé, na primavera do ano 47 da era cristã, uma viagem que durou aproximadamente 1 ano e meio. Eles retornaram em final de 40, em meados de 49, foram a Jerusalém. No livro de Atos, capítulo 15, há o registro de uma reunião na igreja em Jerusalém, chamado do primeiro concílio ecumênico, onde Paulo participa com Barnabé, por conta da mensagem pregada aos gentílicos, e este é o ano 49. E então, Paulo vai empreender uma segunda viagem missionária, agora acompanhado de Silas, e ele chega à cidade de Corinto por volta do ano 50 da era cristã, e lá ele encontra um casal de irmãos, já convertidos, Priscila e Áquila. Priscila e Áquila moravam em Roma e foram de lá expulsos por ordem de Cláudio, que determinou que todos os judeus saíssem da cidade. E a cidade de Roma, então, fez um desagravo e os judeus foram literalmente expulsos. Então Priscila e Áquila foram residir em Corinto.
A cidade de Corinto, meus irmãos, é importante esse contexto para nós entendermos o que se passa. A cidade de Corinto era, na época, uma cidade que tinha um poder econômico considerável, 200 mil habitantes, o que era um número expressivo para a realidade do primeiro século. Mas a cidade de Corinto tinha uma característica especial, porque havia na cidade vários templos aos deuses pagãos, e o mais famoso deles era o templo de Afrodite. E Afrodite era a deusa da sexualidade, a deusa da fertilidade, e no templo de Afrodite haviam 1000 prostitutas que eram sacerdotisas, e o culto a Afrodite era realizado por meio do ato sexual com as sacerdotisas cultuais, que eram na verdade prostitutas, e portanto a cidade era totalmente imoral. Havia uma expressão à época no Império Romano chamado corintianizar. Corintianizar significava dizer tornar-se imoral, tornar-se depravado. Então quem é corintiano aí fica ligado, né? E o apóstolo Paulo chega a esta cidade, tomada pela imoralidade, pela idolatria, e eles começam a igreja, com Priscila e Áquila. Ele pastoreou Corinto, irmãos, 1 ano e meio. Foi um dos lugares em que Paulo ficou mais tempo. Corinto e Éfeso. Nos outros lugares ele ficou dias, meses, mas em Corinto 1 ano e meio. E lá ele instituiu a igreja. No primeiro momento, a igreja de Corinto começou a receber apenas o povo plebeu, de classe baixa, os marginalizados, na maioria pobres, pessoas desprovidas de recurso financeiro. O único meio, então, de sustento missionário era Paulo trabalhar com as próprias mãos, e ele tinha por profissão também a atividade de fazer tendas. Lá na Cilícia, na cidade de Tarso, havia a produção de um material feito com peles de cabras, que eram utilizadas para a fabricação de tendas. E entende-se então que Paulo teria adquirido essa habilidade lá quando estudara em Tarso, na Cilícia. O fato é que Priscila e Áquila também tinham a mesma atividade, e então eles trabalhavam juntos para prover o sustento da igreja, que era incipiente. Eu já vou ler com os irmãos alguns textos, mas permitam-me continuar um pouquinho na introdução. Esse é um problema de educador, a introdução é demorada, mas a introdução é importante para situar o contexto cultural e histórico e facilitar o entendimento da Escritura. Então, estando em Corinto durante 1 ano e meio, Paulo trabalhou incansavelmente para o sustento próprio. Foi a igreja em que ele mais se doou, foi a igreja onde ele mais se sacrificou, foi a igreja onde ele mais trabalhou, e foi a igreja que menos reconheceu, foi a igreja que menos agradeceu, foi a igreja que deu mais trabalho, foi a igreja que foi mais ingrata, foi a igreja mais problemática de todas que Paulo pastoreou.
E isso é uma coisa impressionante. E nós precisamos entender que estamos trabalhando aqui nesta manhã o tema profissão e reino, envolve a atividade profissional e a atividade ministerial, que muitas vezes no reino de Deus, quanto mais nós nos doarmos por uma atividade ministerial, corremos o risco de ser menos reconhecidos. E às vezes aparece um aventureiro que nada fez ou nada faz e recebe aplauso da igreja. Por vezes, o pastor que trabalha diuturnamente visitando, orientando, orando e também aconselhando, não é valorizado. E aparece um charlatão, entrega meia dúzia de profetada, engana metade do povo e sai ovacionado quando o grande homem de Deus e com uma oferta poupuda que o pastor não recebe durante 30 dias de trabalho. Sim ou não? Sim. A igreja de Corinto, irmão, chegou a um ponto tal de promover divisão. Depois de 1 ano e meio de trabalho pastoral, Paulo continua seu ministério e a igreja se divide em 4 grupos. Um grupo dizia: nós somos de Pedro, só reconhecemos a autoridade de Pedro. Outro grupo dizia: e nós somos de Apolo, que era um erudito, doutor da igreja também. Um terceiro grupo dizia: nós somos de Paulo. Paulo é o fundador da obra. E tinha um quarto grupo que era o pior de todos, que dizia assim: e nós somos de Cristo. E era pior do que os outros, porque os outros 3 ainda reconheciam a autoridade espiritual de algum líder, e o quarto grupo reconhecia a autoridade de líder nenhum. E eu conheço muito crente que pertence ao quarto grupo até hoje. Assim, eu não devo satisfação a pastor, eu não devo satisfação a líder, eu sirvo a Jesus e o que ele manda fazer eu faço. Se ele fala comigo, se ele me manda, não preciso de autorização de ninguém. É conversa fiada de gente desobediente, rebelde, que não conhece submissão e não compreendeu até agora a doutrina do Evangelho de Jesus. Além disso, meus irmãos, os inimigos de Paulo chegaram em Corinto e disseram o seguinte: Paulo nem é apóstolo. E muitos irmãos acreditaram e disseram: é verdade, não é apóstolo não. Sabe por quê? Porque o colégio apostólico, quando Judas traiu a Cristo e suicidou-se, os discípulos do colégio apostólico se reuniram em oração para escolher um substituto. E para ser apóstolo e pertencer então a esse colegiado havia exigências. Vou pedir aos irmãos da projeção para a gente ver isso que é importante, tá? Livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 1, versículo 21 e 22, os critérios para ser considerado apóstolo na igreja primitiva. O texto diz assim: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Então veja, pelo menos 2 critérios fundamentais para ser apóstolo. Primeiro, deveria ter conhecido Jesus em carne, ter contato pessoal com Jesus, tê-lo conhecido vivo. E segundo, era necessário que fosse testemunha da sua ressurreição. Eram os 2 critérios principais. E eu fico me perguntando esse tanto de apostolice que tem por aí hoje. Eles conheceram Jesus em carne?
eles testemunharam pessoalmente a ressurreição do Senhor? Não, são todos fraudulentos, atrás de título. E hoje tem apóstolo, e tem pai apóstolo, e tem patriarca, e daqui a pouco vai ter quarta pessoa da Trindade. Porque tudo isso é vaidade, em busca de título. Nós somos servos. Nós fomos comprados com sangue. E o título e a função é apenas para a glória de Deus. Aí a igreja de Corinto divulgou-se entre os falsos profetas de que Paulo não preenchia nenhum desses dois requisitos, que ele não tinha nem conhecido Jesus quando vivo e nem testemunhado da ressurreição. Então veja a resposta de Paulo para isso. Vamos ler o texto agora em capítulo de número 9. Por favor. Vamos ver o texto. Capítulo 9, versículo 1. Não sou eu apóstolo, ele está escrevendo a igreja de Corinto. Nosso. Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo, para os outros ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Vejam, irmãos, ele está se defendendo, dizendo: quem foi que disse que eu não sou apóstolo? Quem foi que disse que eu não vi o Senhor enquanto ele viveu? Irmãos, quando leem novamente os evangelhos, todas as vezes que os fariseus cercam a Jesus para fazer perguntas capciosas, eles estão sob a tutela de Paulo, que era juiz do Sinédrio e que era contrário e opositor aos ensinos de Jesus. E muitas das vezes em que aquelas perguntas foram feitas a Jesus, Paulo estava presente, incitando os questionamentos, e ele teve contato com Jesus muitas vezes, embora não na condição de discípulo, mas na condição de opositor. Então ele disse: olha, quem fala o que não sabe está cometendo uma séria calúnia. Um outro aspecto para nós registrarmos, no capítulo 15 aqui de 1 Coríntios, ele vai dar uma outra resposta, versículos de número 3 e 4 adiante, até o 8, é grande esse pedaço, mas é importante, vamos lá. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi de Cristo, que ele morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora veja o que ele vai relatar. Primeiro, foi visto por Cefas, ressuscitado, Pedro. Depois pelos 12 apóstolos. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E agora o verso 8: e por derradeiro de todos apareceu também a mim, como um abortivo. Aleluia. E o versículo 9 diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ele disse: irmãos, eu sou apóstolo, porque eu conheci Jesus em carne, e ele apareceu a mim ressuscitado. Mas ele disse: eu não tenho isto por vanglória, porque eu sou o menor dos apóstolos. Amados irmãos, não importa o título que nós recebemos para a obra, a grandeza não é nossa, a glória é de Deus, o louvor é dele. Ora, aqui na igreja em Corinto, irmãos, tinha tanto problema, que
que os irmãos tinham competição no culto para saber quem era mais espiritual. E era profecia daqui, e era profecia de lá, e era revelação aqui, e era revelação acolá, para mostrar a espiritualidade. E era todo mundo inchado e soberbo. E Paulo escreve a eles, eu não vou ler todos os textos, porque não tenho tempo, dizendo: quem foi que vos ensinou a ser tão arrogantes? Estou parafraseando. Ele disse: vocês esqueceram de um detalhe. Se vocês têm algum dom, se vocês exercem algum ministério, lembrem-se que não é vosso, foi Deus quem vos deu. O ministério não é meu, o ministério não é nosso, a chamada não é minha, a chamada não é nossa, os dons não são meus, os dons não são nossos, eles pertencem a Deus e nos foram dados para o aperfeiçoamento da igreja e louvor do Senhor da igreja, que é Cristo Jesus. Então este apóstolo é pastor desta igreja. E eu fico preocupado pensando, pastor Xavier, se o apóstolo Paulo, homem de Deus, escolhido pelo Senhor, preparado, capacitado, conheceu Jesus em carne, testemunhou a ressurreição, enfrentou esse tipo de problema na igreja, o que sobra para nós? Não é? A igreja de Corinto, apesar de arrotar a espiritualidade, tinha problemas sérios. Tinha um caso na igreja em Corinto, que um membro da igreja dormia com a mulher do pai, que era madrasta dele. E todo mundo sabia. E ninguém dizia nada. E estava lá o mesmo, profetizando, falando língua estranha. Como acontece muito na igreja hoje. Cidadão todo sujo dos pés à cabeça. Mas é profeta. E enrola muita gente. Na igreja de Corinto, havia irmãos que tinham litígio entre si, eram inimigos, se odiavam, não se cumprimentavam, da rapaz do Senhor um para o outro, e estavam brigando na justiça diante dos ímpios por uma querela, por uma questão de direito, porque alguém se sentia prejudicado. Paulo disse: amor de Deus, estou parafraseando, ele disse: pelo amor de Deus, não tem ninguém com um pouquinho de sabedoria nessa igreja para reunir esses irmãos, conversar com eles, mostrar a eles o amor de Deus, e aquele que estiver no prejuízo, por amor ao evangelho, sofra, mas não escandalize o reino. E hoje, meus irmãos, o que tem de ação judicial em igrejas é membro contra membro, é membro contra pastor, é pastor contra membro, e o evangelho de Cristo vem sendo defraudado, constrangido, escandalizado. É nesse contexto que Paulo está em Corinto, pregando o evangelho, anunciando o reino, e ele escreve então a essa igreja cartas pesadíssimas, como essa de 1 Coríntios, com exortações muito sérias. Escute, nós estamos numa conferência de família. Quando ele soube do caso desse irmão que dormia com a madrasta, ele disse assim: eu queria que o tal fosse cortado. Aí, essa é a tradução em português. Quando a gente lê assim em português, a interpretação que nos vem à cabeça, que é ocidental, cortado é desligado, né? Excluído. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim: eu queria que o tal fosse castrado.
não tem controle, tira. Castração química que defende aí alguns hoje. Ele estava indignado. Mas a carta dele, exortativa, que colocou a igreja contra a parede, trouxe resultado. Na segunda carta, ele disse: olha, meus irmãos, eu de fato estava indignado contra o pecado desse irmão, mas se ele foi conduzido ao arrependimento, e se a igreja o perdoou, e ele reconciliou com Deus, e acertou a vida, eu também perdoo. Amém? Então quero ver com os irmãos alguns textos sobre isso. Vamos ler a palavra do Senhor. Anotei aqui algumas informações que considero ser de relevância sobre esse problema. Eu vou pedir ao irmão da projeção, então, por favor, e coloque aí para nós na tela. Vamos ver o horário. O texto que nós vamos... Deixa-me ver o primeiro texto aqui para a gente ter uma lógica. 1 Tessalonicenses, por favor, capítulo 2. Versículo de número 6, do 6 em diante. Vamos ver aqui bem devagar. Olha o que ele escreve à igreja em Tessalônica: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Agora veja o que ele diz: ainda que podíamos, mas não busco, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Amém? Paulo disse: olha, eu sou apóstolo, tenho prerrogativas e direitos que poderia requerer e cobrar, mas não quero. Não quero porque não busco glória de homens, nem da igreja, nem de ninguém. Eu poderia, disse Paulo, ser pesado para com a igreja. Significa que ele poderia colocar a igreja em dificuldade financeira para ter um sustento digno, mas não quis fazê-lo, porque o propósito primário de Paulo era não apenas pregar o Evangelho, mas entregar-se de corpo e alma para que a mensagem da cruz não tivesse nenhum obstáculo. Agora, amados, é importante destacar, para não ficar mal entendido, que Paulo não está, em hipótese alguma, condenando ou criticando os apóstolos que eram sustentados pela igreja. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 9 e o versículo 14, quando ele explica sobre isso, para não ficar aqui o entendimento falacioso. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho.
E vamos ver a outra orientação que Paulo dá também a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 5 e versículo de número 18, por favor. 1 Timóteo capítulo 5, 18. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, amados, na obra do ministério, os obreiros devem ser sustentados pela igreja. O que Paulo está dizendo, que no caso dele, para a igreja, tanto em Corinto como em Tessalônica, não ter os recursos necessários, ele fez uso das próprias mãos em sua atividade profissional de fazer tendas para prover o sustento seu. Há um outro problema que a ser questionado, é sobre se Paulo tinha ou não família. Então, vamos ler 1 Coríntios 9, para que os irmãos recebam essa informação, uma vez que a conferência é de família. Capítulo 9, o versículo de número 3 a seguir. Olha só, preste atenção que Paulo escreve à igreja em Corinto. Ele diz assim, versículo 3: esta é minha defesa para os que me condenam. 4, olha só: não temos nós o direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas? 6, ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? 7, quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come de seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Amém? O que Paulo está dizendo? Ele pergunta assim: ora, se Barnabé pode viajar com uma mulher irmã, se Pedro pode viajar com uma mulher irmã, por que eu não posso? Que mulher irmã é essa? Esposa. Aí o povo disse: Paulo não era casado. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com as informações que são passadas aí, principalmente pela internet. E você precisa sentar e ler a Escritura. Detalhe: ele era juiz do Sinédrio, segundo a Bíblia diz. E a prerrogativa da cultura judaica, uma delas, para ser juiz do Sinédrio, era exigido ser casado. É provável que em algum momento do ministério de Paulo ele tenha ficado viúvo, porque quando depois ele escreve, ele diz: eu queria que os solteiros e os viúvos ficassem como eu, porque teria perdido a esposa. Mas o texto bíblico não detalha. Então ele tinha família para sustentar. Não temos nós direito de comer, de beber? Ou só eu e Barnabé que temos que trabalhar dia e noite para sustentar, e a igreja não vai ajudar? Quer ver uma outra coisa que ele escreve, irmãos, ainda mais forte? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24. E aí nós vamos sair daqui. 2 Coríntios 11, 24. Vamos ler o texto. Apesar de ele ter sido esse apóstolo altruísta, ele foi o que mais sofreu. Ele vai fazer um relatório breve aqui, que eu vou destacar só algumas coisas. Primeiro, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. Sabe o que é quarentena de açoite, amado? Era uma punição romana. 40 açoites. Mas a lei romana não permitia que se ultrapasse o número de 40.
Ao ser açoitado 40 vezes, o réu deveria ser reanimado e cuidado, e não poderia apanhar mais. Mas sabe o que faziam os romanos para infringir a lei? Eu acho que os brasileiros aprenderam com eles. Eles açoitavam 39 vezes e não davam a 40ª açoitada. E sabe como era? O réu era desnudo, amarravam as mãos para trás e amarravam os tornozelos. As mãos para trás era para que não se defendesse do chicote, e os tornozelos era para que não corresse. O algoz usava um chicote, cuja extremidade continha limalhas de ferro, ossos de animal e cacos de vidro. E então o açoite começava pelo peito, o carrasco, o infrator em sua frente, e açoitava por detrás, jogava o chicote que pegava aqui no peito esquerdo 13 vezes. Cada açoite grudava no peito os ferros, o osso e os cacos de vidro, e arrancava pedaços de carne 13 vezes, sempre no mesmo lugar. Trocava de lado, batia agora no peito do lado direito 13 vezes. Depois virava o réu e açoitava 13 vezes nas costas. 13 vezes 3, 39. E Paulo disse: uma vez eles fizeram isso comigo 5 vezes seguidas. Porque não tinha dado a 40ª, então vamos de novo. E de novo. E de novo. Ei, amado, às vezes um irmão lhe olha ali atravessado e você quer desistir. Às vezes alguém não lhe cumprimenta, você não quer vir na igreja. Às vezes alguém não te dá a oportunidade e você fica chateado. Às vezes acontece alguma coisa que lhe desagrada e você quer carta de mudança. Somente aqueles que foram verdadeiramente alcançados pela graça maravilhosa da cruz é que conseguem suportar afronta e escárnio sem querer que lhe seja de alguma maneira lhe considerado, dado algum direito, porque nós não estamos aqui para ser servidos ou ser paparicados ou ser reconhecidos. Nós estamos aqui para servir ao reino de Deus, custe o que custar. Vamos continuar, só para ver mais alguma coisa. O próximo versículo: 3 vezes fui açoitado com varas, e uma vez fui apedrejado. Só até aqui. O açoite de varas, irmãos, era diferente do açoite de chicote, porque o açoite de varas não tinha limite. A vara alcançava até 4 metros de comprimento. E do mesmo modelo do açoite, o réu era desnudo, amarrava as mãos e amarrava os pés. E ele ficava no meio, e as pessoas em círculo, com a vara de 4 metros, e batiam onde quisesse. Na cabeça, nos pés, nos joelhos, nas genitálias, nas costas, onde bem entendesse. Paulo disse que 3 vezes ele foi submetido a esse tipo de castigo. A Bíblia só registra 1. Ele disse que foram 3. Isso dá a informação de que muita coisa não ficou registrada, porque o Espírito Santo não considerou que fosse necessário. Mas a primeira vez, ou aquela que está registrada, foi em Filipos. Lá em Filipos, ele e Silas expulsaram o demônio de uma jovem pitonisa e levaram eles em praça pública e os açoitaram com varas.
As varas eram usadas e repetidas até que os réus caíssem por terra inconscientes, numa poça de sangue. Arrastaram Paulo e Silas para a prisão. E não apenas na prisão, a Bíblia diz que colocaram eles no interior do calabouço, na parte de baixo. Escute isso, irmãos. A parte de baixo da prisão em Filipos tinha sido escavada na rocha, e na parte de tinha uma espécie de assoalho feito de madeira com travessas e frestas, e aquela parte de baixo estava em cima os presos. Ali os presos defecavam, ali eles vomitavam, ali eles escarravam, ali eles urinavam. E quando um prisioneiro era considerado de alta periculosidade ou odiado, ele era colocado ali. E a Bíblia diz que colocaram Paulo e Silas ali, no interior do calabouço. E os colocaram ainda com os pés travados no tronco. Era uma madeira de 1,5 metro de largura, com argolas de ferro na extremidade. Abria as pernas do prisioneiro, colocava o tornozelo de um lado, o tornozelo do outro, travava com as argolas. Não podia ele se mexer, não podia ficar em pé, e jogaram eles lá embaixo, em meio fezes, escarros, vômitos e urina. E sabe o que fizeram eles? Murmuraram, se queixaram, reclamaram, questionaram, blasfemaram. Não, a Bíblia diz que quando deu a meia-noite, eles cantavam e louvavam e adoravam ao Rei dos Reis, aleluia. E o louvor diante da tribulação tremeu o lugar, abriu-se as portas da prisão, e o carcereiro foi salvo naquela madrugada, ele e a sua casa, porque Deus escolheu a Paulo para fazer a diferença. Eu fico olhando para os crentes de hoje, uma geração de crentes que existe, não todos, uma geração de crentes de hoje, fraco, as galinhas de Angola, tão fraco, vive fraco, sempre prostrado, sempre caído, sempre de arrasto. Amados, Cristo veio nos trazer vida, e vida em abundância. Como disse aqui na sexta-noite, eu e minha esposa tivemos o privilégio de nascer num lar cristão e apresentados à casa do Senhor com uma semana de vida, e passamos a participar dos trabalhos da escola dominical, da classe, do berçário e todas as outras, e até o dia de hoje, como alunos da escola dominical. E Deus nos chamou para a obra, tanto eu quanto ela. E o pastor, o nosso pastor à época, nos chamou ao gabinete pastoral e disse: Deus tem confirmado a chamada de vocês, eu vou apresentar o nome dos irmãos, e na próxima convenção você vai ser separado ou pastorado. E eu disse a ele e a minha esposa, dissemos: pastor, nós ficamos muito honrados e lisonjeados, mas nós não aceitamos, não queremos. E ele insistiu conosco e disse: olha, vocês não podem ficar em desobediência. Ele disse: nós dissemos: pastor, conte conosco na igreja para o que o senhor precisar, nós vamos ajudar, nós vamos cooperar. E estávamos cooperando, éramos professores de jovens, e minha esposa no círculo de oração e nas escalas de ministração, mas não queremos a obra. Não queríamos porque tínhamos muita experiência com a nossa família, meu sogro, meu pai, os nossos pastores amigos, de sofrimento,
de angústia, de ingratidão, de situações constrangedoras, e nós não queríamos isso. E um ano se passou e nada demais aconteceu conosco, com a nossa vida profissional. Eu nessa época estava no exército, tinha prestado um concurso público, e minha esposa era professora do magistério, das séries iniciais. E então passou um ano e nada demais aconteceu. No ano seguinte, o pastor tornou a nos chamar no gabinete e disse: olha, agora não tem escape, Deus está cobrando, e você vai à convenção. E nós dissemos: pastor, não queremos, obrigado. Ele disse: é por conta de risco. Tranquilo. E os meses se passaram e nada demais. De repente, a nossa filha primogênita, Priscila, que ainda era 2 aninhos de idade, começou a ficar doente. E agravou a enfermidade. E fomos aos médicos, e exames, e consultas, e ela foi desenganada. Levamos ela para casa, desenganada, definhando. E num sábado pela manhã, bateram a porta de nossa casa. Um grupo de irmãos evangelizava a rua onde morávamos. Alguns irmãos que não sabemos quem são até o dia de hoje. Um deles bateu a porta e entregou à minha mão um folheto. Quando peguei o folheto, Deus tomou este homem em palavra profética. E Deus disse pela boca dele: olha, eu já chamei vocês 2 vezes, e não vou chamar a terceira. E se vocês não se renderem à chamada, é esta criança, quem tanto amam, eu vou recolher para mim. E então, amados, naquele sábado, eu e minha esposa, de joelhos, em lágrimas, em pranto, nós nos rendemos à chamada ministerial. E Deus restaurou a nossa filha. Hoje ela tem 34 anos de idade, está casada. Mas naquela manhã de sábado, nós fizemos uma oração ousada. E nessa oração nós dissemos: Senhor, nós vamos, conte conosco, mas Senhor, queremos lhe pedir algo. Nós não queremos ser mais um, e não quero ser uma credencial, não quero ser um número, não quero enfeitar o púlpito, não quero fazer papel decorativo. Senhor, ajuda-nos a fazer a diferença. E então, amados, a partir desta chamada, e o Senhor nos comissionou. Minha esposa, professora das séries iniciais, eu nas Forças Armadas, ainda era professor de matemática, de cursinho preparatório. Começamos a nos dedicar então para o trabalho do reino. Fomos para o seminário de tempo integral. Eu, esposa, e a Priscila, e depois a Jéssica, que nasceu logo em seguida. Viajávamos da nossa cidade natal até a cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, para o curso seminário, no domingo de noite, para estar na segunda-feira de manhã. Tínhamos aula de manhã, tarde e noite, de segunda a sábado. Tínhamos na época o pastor Xavier um Chevette, dando 73.
E quando chegava a 80 por hora, tremia até a alma da gente. Viajávamos a noite toda, fizemos o bacharelado em teologia. E depois Deus nos abençoou. E cursamos pedagogia. E depois filosofia. E sociologia. E educação religiosa. Todas as graduações de nível superior. Não porque nós queríamos ser pastores, mas porque Deus havia nos chamado para a obra. E nós queríamos fazer a diferença. Então, queridos, Deus tem uma chamada especial na vida de cada um de nós. Não significa que uma seja maior ou menor. Assim como já explicado, Pedro e Paulo tiveram ministérios distintos, não maior nem menor, ambos importantes. Profissional, idades operacionais. Em lágrimas eu dizia, não sei o que eu estou. De aperfeiçoamento na escola de comunicações do Exército no Rio de Janeiro. E minha esposa ficou no Rio Grande do Sul com as nossas filhas que ainda eram menores. E eu, nas madrugadas, eu orava e dizia: Senhor, eu não entendo, eu não compreendo. O Senhor nos chamou para a obra, o Senhor nos comissionou, o Senhor não deixou abandonar o exército, e agora estou nesse leito de morte. Senhor, o que se passa? Meu Deus, tem misericórdia. E Deus dizia assim para mim: todas as coisas cooperam para o bem. E eu confesso à igreja que nos dias que fiquei internado e eu orava e Deus dizia assim: todas as coisas cooperam para o bem, eu respondia: mas não está cooperando com nada. Eu não vejo cooperação nenhuma. Procurei a lista na página, não encontrei, pensei: meu Deus, será que fui reprovado? Olhei mais para cima, nada. Deus disse para mim: olha para o topo. Eu levantei meus olhos, estava lá, primeiro colocado. E quando vi meu nome lá, Deus me disse: todas as coisas cooperam para o bem. Recebi uma medalha chamada Marechal Hermes. Quem aqui é militar sabe. É uma condecoração de mérito intelectual, que só recebe os militares que alcançam primeiro lugar em cursos desta natureza, que tem alguns critérios a serem atendidos. E então, por conta disso, era o ano 1998, eu fui com a minha família e filhas transferidos para o quartel-general em Brasília, no Distrito Federal, para aplicar os conhecimentos adquiridos no curso de aperfeiçoamento lá na capital federal. E foi assim que paramos em Brasília. E ao chegarmos lá, e a história é longa, 2 anos depois, por obra de Deus, que é um outro testemunho, nós assumíamos e tomávamos posse pela Convenção de Pastores de Brasília e Goiás, na presidência da Assembleia de Deus, cuja sede ficava dentro da área militar. Isso em 2000, 15 de dezembro de 2000. Em 2001, o trabalho se expandiu, cresceu, multiplicou. Jesus começou a salvar, e libertar, e curar, e transformar. E havia igreja católica também dentro da área militar. E daqui a pouco passou a esvaziar a missa. O povo ia lá na Assembleia de Deus, e lá Jesus curava, e lá Jesus transformava, e lá Jesus operava maravilhas. Então o padre católico fez uma denúncia de que a igreja, a Assembleia de Deus, estava cometendo proselitismo.
e retirando os fiéis, e que a Assembleia de Deus era uma seita, e que o pastor da igreja era um militar indisciplinado. E então, o exército, comando do exército à época, decidiu que a Assembleia de Deus não poderia mais permanecer na área militar. E recebemos ordem de desocupar o local. E eu fui convocado pelo então ministro do Exército para me apresentar ao gabinete e assinar o termo de ciência. E nessa época, então, eu tinha essa medalha Marechal Hermes, era a única que eu tinha. Depois Deus os abençoou no resto da carreira, no total foram 7. E essa foi a primeira, era a única. E vocês vão entender por quê. Então me apresentei ao general, e quando me apresentei, a primeira coisa que ele viu na minha apresentação foi a medalha no uniforme. Ele disse: você é Marechal Hermes. É uma alta honraria. É menos de 1% dos militares, cerca de 0,5% dos militares que têm essa honraria. Eu disse: sim, senhor, excelência. Ele estava vestindo uma jaquetinha, porque o ar-condicionado estava ligado. Ele puxou o zíper da jaquetinha dele e disse: sim, eu também tenho uma. Já ficamos colegas. Ele me disse: onde você conquistou essa medalha? Eu contei a ele: no Rio de Janeiro, na Escola de Comunicações. Ele me perguntou: qual foi a sua média final? Eu disse: foi 9,83. Ele disse: maior que a minha. Você é o pastor da igreja? Sim, senhor. Sente. Quer um café? Uma água? Um chá? Me conta o que está acontecendo. Contei a ele a história, para resumir por conta da hora. E finalmente ele disse assim: olha, esquece tudo, ninguém vai fechar a Assembleia de Deus. Volta lá e avisa os irmãos da comunidade que está tudo certo. Quando saí do gabinete do ministro, minha esposa estava em casa orando. A igreja não sabia de nada disso, só eu e ela e Deus. Quando saí do gabinete, que eu passei no limiar da porta, Deus disse assim para mim: todas as coisas cooperam para o bem. Eu entendi, aquela medalha não era para mim, não era para a minha carreira, não era para a minha atividade profissional, era para aquele dia, era para o reino, era para a obra, era para manter a porta aberta. O que Deus entregou na sua mão, na sua atividade profissional, o que Deus lhe capacitou, os títulos que você tem, devem ser usados em prol do reino de Deus na terra, para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Se tivéssemos tempo, tantos e tantos milagres, tantas e tantas maravilhas, e o Senhor operou em nossas vidas, ali naquele trabalho. Louvado seja o nome de Jesus. E então, amados, o que estou querendo tratar é isso, que a nossa atividade profissional, ela serve como instrumento para abençoar o reino de Deus. Nós não podemos usar apenas os talentos que Deus nos deu em benefício próprio, mas em benefício da obra. Aleluia. Todos os talentos. E Deus tem dado talentos à sua igreja. Deus tem dado profissionais. Houve uma época que a Assembleia de Deus, lá no seu nascedouro, em Belém do Pará,
no dia 18 de junho de 1911, nós éramos apenas 20 irmãos, 18 brasileiros e 2 suecos. E a maior parte éramos de irmãos de classe baixa, seringueiros, lavradores, pessoas de cultura e instrução aquém da realidade do Brasil. Éramos considerados insignificantes, os párias da sociedade. Em 1910, no Brasil, irmãos, os evangélicos não tinham ascensão por várias razões. Uma delas é questão sociológica. A igreja luterana, os cultos eram em alemão. A igreja anglicana, os cultos em inglês. A igreja congregacional, cultos em italiano. A igreja católica, missa em latim. Mas na Assembleia de Deus, o português popular, nós vai, nós fica, nós faz, Jesus salva e cura e batiza e voltará. 1910 para 24, 114 anos se passaram. Aqueles 20 irmãos não sabiam. Mas hoje, nós somos 33 milhões de brasileiros que professam: Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza no Espírito Santo e voltará para buscar a igreja. Não somos mais um povinho. Deus nos deu profissionais e talentos da mais. Aproveitar para pedir oração aos irmãos. As Assembleias de Deus aprovaram em 2019, lá em Belém do Pará, na Convenção Geral, a criação da Rede Assembleana de Ensino. É voltada para implantar pelo Brasil inteiro. E em breve vai ter aqui em Palmas. Porque a Assembleia de Deus vai ocupar o seu espaço. E talentos nós temos dentro da igreja. Nós temos pedagogos, nós temos professores, professoras, gestores, administradores e especialistas em segurança, e merendeira, e porteiro, e temos tudo. E quem nos deu foi Deus. Orem por esse projeto, irmãos. Alguns dizem: está atrasado, pastor, já deveria estar acontecido há mais tempo. Deus me deu a honra de estar na coordenação dessa atividade. Eu digo assim, irmãos, humanamente parece que estamos atrasados, mas esse é o tempo de Deus. Essa é a hora de Deus. E Deus vai fazer prosperar. Eu não sei qual é a sua atividade profissional, eu vou para o encerramento. Eu não sei qual é o seu trabalho, nem os talentos que você tem, mas eu quero lhe convocar nesta manhã a colocar os seus talentos nas mãos do Senhor. A parábola dos 10 talentos, eu quero encerrar com isso. Jesus disse que um homem foi viajar distante e entregou a um 10 talentos, a outro 5, a outro apenas 1. E aquele senhor voltou depois de muito tempo para pedir contas. A parábola está falando sobre o reino de Deus e a vinda de Cristo. Um senhor que viajou para longe é Jesus. Ele voltou para os céus, está na presença do Pai, mas ele vai voltar. O que tinha 10 talentos disse: Senhor, aqui estão os 10 talentos, eu granjeei outros 10. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. E assim foi com 5. E veio o que tinha 1. E um disse: Senhor, eu tive medo.
O povo critica demais. Se eu cantar desafinado, vão rir de mim. Se eu errar alguma palavra na hora da administração, também vou ser caçoado. Eu tive medo, escondi o talento. Estou devolvendo aqui. E quem disse o Senhor a ele? Servo mau, negligente. E o que aconteceu com ele? Por causa do talento que não usou, foi lançado nas trevas exteriores. O que você está fazendo com o talento que Deus lhe deu? A sua atividade profissional também é um talento. A sua habilidade, a sua experiência, o dom. E finalizo, lembrando o registro do primeiro livro de Reis, que não vou ler por conta da hora, já são 11h30, em 10 minutos concluo. A Bíblia diz, escute isso, que os filhos dos profetas, eram 3 escolas que havia no Antigo Testamento de formação de profetas. Não é para ensinar a profetizar. A formação era da lei e dos livros canônicos. Tinha uma escola em Betel, tinha uma outra escola em Gilgal e tinha uma escola em Jericó. E Eliseu substituiu Elias como líder das escolas. E um dia, os filhos dos profetas, os estudantes disseram: Eliseu, o lugar está pequeno, está apertado, temos que ampliar a escola. Ele disse: tudo bem, podem fazê-lo. E eles disseram: Eliseu, vai conosco. E ele foi. E então chegaram no lugar para derrubar árvores e transformá-las em madeira para construir um novo salão para estudo. E um dos estudantes, um seminarista, usava o ferro e o machado para cortar árvores. E enquanto ele trabalhava, o ferro do machado soltou e caiu na água. Amados, aqui nós temos o que se chama na teologia de simbologia, ou um termo mais acadêmico, mas não importa. O problema de educador é querer explicar tudo. É uma simbologia. O cabo do machado é feito de madeira. A simbologia é ministério. Lembra quando Moisés reuniu os anciões e disse: olha, Deus me falou que Arão vai ser o sumo sacerdote. E o que disseram os anciões? Por que ele? Nepotismo? É teu irmão? Por que nós não podemos? Só ele é santo, só ele é capaz? Moisés foi conversar com Deus e disse: o povo não quis. Deus disse: Moisés, manda eles trazer uma vara a cada um e coloca no nome da extremidade o nome da tribo e coloca lá no altar. A vara que floresceu é o escolhido de Deus. Aí trouxeram pela tribo de Ruben, fulano, pela tribo de Simeão, ciclano, pela tribo de Levi, Arão, pela tribo tal. Colocaram lá. No dia seguinte foram puxar a vara. Vara de Ruben, sequinha. Vara de Simeão, seca. E todas as outras puxaram a vara de Levi. Pela tribo de Levi, Arão, a Bíblia diz: tinha não apenas produzido flores, mas fruto e folhas. É Deus quem escolhe. Eu não sou pastor porque desejei, eu fui escolhido. E Paulo disse também o seguinte, ele falou: olha, eu nem digno ser de ser chamado apóstolo. Ele disse: eu não tenho do que me gloriar, porque se eu prego o evangelho, é porque me foi imposta esta obrigação. E ai de mim, disse Paulo, se eu não pregar. Então, a vara
de madeira simboliza ministério. O cabo do machado, ministério. O ferro do machado simboliza, será eficiente. Se no cabo do machado, se no ministério estiver atrelado o ferro, ou seja, a unção do Espírito, a virtude do Espírito, para ministrar, para cantar, para pregar, para orar, para interceder, para gerenciar, para administrar, para presidir, para tudo. Não é verdade isso, irmãos? Às vezes alguém vem cantar, ele tem até o cabo, tem até o talento, mas não tem a unção. Acontece nada. E ele esperneia aqui, e grita, e pula, e manda levantar a mão, e diga isso, e diga aquilo. Não acontece nada. Aí vem outro. Cumprimenta a igreja. Como diz o pastor Zé Carlos de Lima, não esmerilha o hino. Só canta. E a glória de Deus desce. Não é verdade? Tem pregadores que com 10 minutos você já cochila. Que ele tem até sabedoria, mas a unção não tem. Aí a Bíblia diz que o ferro do machado soltou. Pode continuar trabalhando sem o ferro no machado? Poder não pode. Mas se quiser, sabe o que vai acontecer? Que você pegar o cabo do machado e bater na árvore sem o ferro, machuca a árvore, machuca o caule, machuca as suas mãos, ou não? Machuca o cabo do machado, mas não acontece nada. É barulho, pá, pá e pá, 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 barulho, 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 e nada acontece. A árvore não cai. Você se machuca, machuca os outros. Tem muita gente assim hoje na obra, irmão. Perdeu a unção, tem tempo, tem horas, está se machucando e está machucando a igreja. Mas aquele homem que estava trabalhando, escute, ele percebeu, enquanto trabalhava, que soltou o ferro, e ele parou. E ele gritou para o profeta Eliseu: ai meu Senhor, perdi o ferro do machado, perdi a unção. Quem aqui já cortou lenha na vida? Levanta a mão. É a geração X, né? Algum do Y, de repente. Z não sabe nem o que é machado, só por figurinha. Eu cortava lenha para minha avó, lá no interior do Rio Grande do Sul. Nossa cidade natal, Ijuí, é muito fria. As temperaturas caem a 3 graus negativo no inverno, com sensação térmica de menos 10. Então cortava-se muita lenha no inverno para aquecer as casas com a lareira. E minha avó tinha um machado velho, ruim. E eu cortava as lascas de lenha para ela, ainda menino. E o ferro do machado era maior do que o cabo. E quem já cortou lenha sabe que quando você vai batendo ali, você vai sentindo no próprio cabo que o ferro está escapulindo. Sim ou não? O que você faz? Para e arruma, né? Coloca uma trava, uma cunha, dá uma ajeitada e continua trabalhando. Daqui a pouco ele vai soltando, escorregando de novo. Você para de novo, ajeita a cunha, bate com o martelo. Irmãos, o crente tem que ter esta capacidade de discernir quando está escapulindo o ferro, quando a unção está indo embora, quando você não tem mais alegria de vir na igreja, quando você não tem mais alegria de fazer a obra, quando você não tem mais disposição de orar, quando você não tem mais ânimo de participar dos trabalhos, do jejum, da vigília, quando passa a ser um fardo fazer a obra, e você tem que parar e dizer: ah, meu Senhor, estou perdendo o ferro do machado. Davi orava dizendo: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, renova em mim um espírito reto. E aquele moço disse: perdi o
ferro. E sabe o que mais que ele disse? O que me impressiona, ele disse: perdi o ferro do machado. E disse assim: era emprestado. O ministério é emprestado. O talento é emprestado. Não é seu, não é meu, é de Deus. É emprestado. A sua profissão é emprestada, seu salário é emprestado, o carro é emprestado, a família é emprestada, o marido, a esposa, os filhos, tudo é emprestado. E vamos prestar contas. Então o profeta Eliseu perguntou a ele assim: onde caiu? E o moço disse: bem ali. Você precisa fazer essa reflexão e responder para si mesmo: onde foi que o ferro do machado escapuliu? Onde foi que você perdeu a alegria? Quando foi? Por que foi? Você se deixou magoar, se ofender, guardou ressentimento, se entristeceu? Por isso, por aquilo, por uma palavra, por um gesto? Amados, Jesus foi à cruz por nós, verteu o seu sangue no Calvário, não abriu a sua boca para nos remir de nossos pecados, e nós não vamos crucificá-lo de novo com as nossas murmurações e queixas. E escute isso: Eliseu pegou o quê? Um galho de árvore. O que representa o galho? A madeira? A vara? Ministério. Ministério dele, de líder. Ministério dele de profeta, de chefe. Jogou na água. Porque quem pode restaurar seu ministério, em primeiro lugar, é Deus. Mas Deus usa instrumentos para lhe abençoar. Deus usa os seus servos. Deus usa aquele que Ele constituiu na liderança, aquele que Ele colocou à frente da igreja. E então Eliseu jogou o ministério dele e o ferro do machado contra a lei da gravidade, contra todas as evidências, flutuou a superfície. Não importa, meu amado irmão, o quanto afundado está o ferro do seu machado, não importa o quanto escondido está o teu talento, peça ajuda, se coloque à disposição. Os servos de Deus ou interceder, e Jesus vai fazer o seu talento voltar à superfície outra vez. E escute, vou encerrar. Quando o ferro flutuou, sabe o que o profeta Eliseu fez? Foi lá, pegou o ferro do machado, colocou de volta. Não, o que foi que ele disse para o rapaz? Pega. Foi você que perdeu? Pega de volta. Coloca no cabo. Volta a trabalhar. E o moço abaixou, juntou. O texto bíblico não entra em detalhes, mas eu fico pensando. Ele baixou. Para contextualizar, para aplicar. Chorando. Ele coloca o cabo, o ferro de volta no cabo do machado. Ajusta. Ele já tinha perdido, ele sabe que tem uma falha ali. Tem que ajustar aquilo ali. Ele pega então uma cunha e coloca ali. Não vai soltar mais. Não vou permitir que essa frestinha seja motivo de eu perder a unção de novo. Não vou permitir que esta ferida, que essa dor, que esse ressentimento, que esse medo, qualquer outro motivo, me tire de novo a unção de Deus. E voltou ao trabalho e continuou a cortar árvores e fez o seu trabalho, contribuindo para a construção de um novo salão para estudo da palavra de Deus.
Esta é, amados irmãos, a mensagem que quero compartilhar convosco nesta manhã, no encerramento desta conferência de família. O talento que Deus lhe deu, seja atividade profissional, seja em qualquer outra área, veio da parte do Senhor para você usar e empregar na obra. Um talento de pregar, de ensinar, de orar, de presidir departamentos, enfim, de fazer a obra, está nas mãos do Senhor. Vigie para que nenhuma raiz de amargura, ou ressentimento, ou inveja, ou ciúme lhe faça perder a unção. Esteja atento, coloque uma cunha aí nessa fresta. Não permita que aleluia, escape o ferro do machado, mas fique no trabalho, servindo a Jesus, e Ele te dará galardão. Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Amado irmão, querida irmã, eu não posso resistir à voz do Espírito. Deus me manda fazer um apelo aqui. Não se constranja, mas escute a voz do Senhor. Há vidas aqui nesta manhã que precisam colocar uma cunha do ferro do machado. Há vidas aqui que o ferro do machado já caiu na água, e Deus quer restaurar. Você parou por alguma razão, por algum motivo, você não está mais fazendo a obra, você não está mais desempenhando o seu talento, mas nesta manhã Deus restaura a sua chamada e seu ministério. Eu lhe convido, saia do seu lugar agora e venha para o altar em nome de Jesus receber oração. Quem quer ser restaurado em seu ministério, quem quer ser restaurado em sua chamada, quem quer ser restaurado em seus talentos, quem quer ser restaurado no propósito pelo qual Deus lhe comissionou, quem deseja ser renovado aqui nesta manhã, venha em nome de Jesus Cristo, e nós vamos orar. A igreja vai orar, os pastores vão orar, e Deus, o Todo-Poderoso, que é o Senhor da igreja, vai soprar, aleluia, aqui neste lugar o vento do Espírito, aleluia. Dê liberdade ao Espírito Santo, igreja. Os irmãos que estão chegando vão orando, vão apresentando a Deus sua vida, seu ministério, sua chamada, sua casa, seu lar, sua família. Não desista de fazer a obra, não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista do seu lar, nem do seu casamento, nem de seus filhos, nem da obra que Deus confiou na tua mão. Levante, aleluia, sua mão para o céu, todos nós, a igreja do Senhor. Dê liberdade agora, amados. É momento de oração, momento de clamor, é momento de intercessão. Não se distraia, há um milagre de Deus agora, aleluia, há uma unção de Deus aqui. O Senhor tem algo de extraordinário para realizar. Seja renovado, seja batizado, receba dons espirituais em nome de Jesus. Oremos. Pai, 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 meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. São pra te servir. Grandioso Deus, nosso Pai, te adoramos neste momento, Senhor Deus, porque a tua glória enche este lugar, Senhor Deus.
E eu creio que tu estás restaurando ministérios, restaurando a chamada. Meu Deus, tu estás trabalhando na vida deste povo que ouviu a tua palavra, que foi tocado profundamente pelo poder e autoridade do teu Espírito Santo. Deus, olha para todos aqueles, meu Senhor, que sentiram a necessidade de vir aqui agora, meu Deus amado, renovar-se de novo, Senhor, renovar a sua aliança, o seu ministério, aqueles, meu Deus, cuja ferramenta estava incompleta, mas agora, Senhor, ministra de novo sobre eles, meu Pai. Oh Senhor, a chamada que tu deste aos teus filhos, Deus de poder, aqueles, meu Deus, que se distanciaram, que esfriaram, que por qualquer motivo, Senhor, pararam de trabalharem, mas ao ouvir a tua voz, estão de volta, prostrados aos teus pés, para que o ferro volte, Senhor, ao cabo, para que eles possam prosseguir de novo a jornada, a caminhada, a chamada ministerial. Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra, obrigado, meu Deus, pela manifestação do teu Espírito Santo. Cuida deste povo, ajuda os teus servos, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo te oramos.